E nós sempre nos reuníamos com Chico Xavier, à sombra do abacateiro, e as lições eram lições extraordinárias. Numa tarde, o Evangelho segundo o Espiritismo nos trouxe a lição do amor aos inimigos. Amar os inimigos. Vários companheiros comentaram o assunto, comentaram o tema, e Chico, ao final dos comentários, ele sempre pedia permissão também para falar, colaborar, e ele falava ali, interpretando o pensamento de Emmanuel. Falava em torno ali de 10 minutos, 15 minutos, de preleções inesquecíveis. E falando a respeito desse amor aos inimigos, ele considerou: os sociólogos nos chamam a atenção para a palavra de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. E enfatizam a segunda parte da sentença, como se os cristãos devessem revelar os seus interesses, vivendo uma vida mística. O amor a nós mesmos, isso é uma coisa muito comum, não é? Atualmente isso é uma coisa muito comum. Se fala muito em auto-amor, auto-perdão, auto-isto, auto-aquilo, auto-compaixão, auto-valorização. Se fala muito nisto, né? E Chico dizia aqui, interpretando Emmanuel, a respeito da lição de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. E enfatizam essa segunda parte da sentença, como se os cristãos devessem revelar ou relevar os seus interesses vivendo uma vida mística. O amor a nós mesmos, dizia Chico, nós o possuímos às vezes até no grau máximo, porque sabemos com muita inteligência defender os nossos interesses. E estamos sempre muito interessados nesta atitude de autoproteção. Realmente, né? A pessoa que fala que não pensa em si mesma e que não se defende e que não se protege, muitas vezes ela está faltando com a verdade, porque nós temos realmente um grande amor a nós mesmos, né? Dizia o Chico aqui, olha, defendemos os que amamos com verdadeira paixão. É, sem dúvida, uma máxima de muita importância, porque realmente a justiça natural da vida nos pede que desejemos para os outros aquilo que desejamos para nós. Se praticássemos o que está neste texto tão pequeno e tão simples, a maioria dos nossos problemas estariam resolvidos. Vamos imaginar, por exemplo, um caso curioso como os casos das comunicações. Se estivéssemos no lugar dos companheiros desencarnados e eles estivessem em nosso lugar, nós estaríamos em condições satisfatórias de nos comunicarmos com os companheiros da Terra como exigimos que eles se comuniquem? Olha que pergunta interessante. Se nós estivéssemos no lugar dos desencarnados, será que nós estaríamos em condições satisfatórias para exigir, não é, que eles se comuniquem conosco? Não é? Será que nós não pensamos na dificuldade dos espíritos para entrarem em contato conosco? E prosseguia Chico, seria muito difícil, porque temos muitos problemas pessoais, teríamos muita reserva, porque saberíamos que não poderíamos falar de todos os assuntos que formam a nossa existência. Os espíritos nem sempre podem falar de tudo, aquilo que acontece conosco, porque simplesmente eles não podem se intrometer em nossa vida particular. Os espíritos não podem se intrometer em nossa vida pessoal. Nós queremos que os espíritos façam revelações. E a partir dessas revelações, queremos que eles tomem decisões por nós. Existem leis impedindo. Existem leis divinas, existem leis universais, impedindo que os desencarnados se imiscuam tanto em nossa existência. Assim como nós não temos como nos imiscuir tanto na existência dos desencarnados. Os espíritos fazem por nós aquilo que podem, aquilo que lhes é consentido, aquilo que lhes está ao alcance. Existem limites, limites que não podem ser ultrapassados, como nos dizia aqui Chico Xavier. Quantos de nós partem deste mundo e encontram tantas dificuldades na retaguarda e em si mesmos, que o intercâmbio se torna muito difícil. A sua palavra seria inoportuna. Às vezes, por exemplo, o espírito se encontra com determinada dificuldade do outro lado da vida e ele vem entrar em contato com os encarnados. Se ele falar dessas dificuldades,
que ele está enfrentando do outro lado da vida, ele vai criar problemas. Ele vai intranquilizar os encarnados, os seus familiares que se encontram encarnados. Porque aqueles que procuram escutar os que estão do outro lado da vida, não os procuram para escutar que eles não estão bem. Eles os procuram para ouvir que estão bem, ou pelo menos relativamente bem, que estão procurando se adaptar à nova situação, que estão lutando, o que é verdade. Porque todos nós nos encontramos lutando e nos encontramos para nos adaptar. Não é fácil também nos adaptarmos à existência na Terra. Vejamos aí a dificuldade que o espírito enfrenta na reencarnação, no período da infância, na adolescência ou mesmo na juventude, as lutas que o espírito precisa enfrentar para se adaptar ao meio que ainda não deixa de ser hostil. Dizia Chico aqui, olha, em maioria, estamos sempre interessados que os nossos direitos sejam respeitados. Não nos conscientizamos muito quanto às nossas obrigações. Quanto às nossas obrigações. É um ponto muito interessante, diz Chico. Se alguém errar, e se nos colocarmos no lugar desse alguém, nós não vamos encontrar meios de expressar qualquer condenação. Não é? Realmente, se a gente se procurar se colocar no lugar do outro que para nós errou, do outro que para nós tomou uma decisão que não deveria ter tomado, se nós realmente nos colocarmos no lugar do outro, dificilmente nós vamos nos animar a efetuar qualquer condenação, a fazer qualquer condenação. Uma pessoa, dizia Chico, uma pessoa não nos dá atenção. Se nos colocarmos no lugar dela, vamos ter compaixão, porque vamos saber dos obstáculos que a pessoa enfrenta em si e fora de si para continuar com as suas próprias tarefas. Nós nunca procuramos pensar que a pessoa às vezes está vivendo atormentada, que ela às vezes está tão preocupada, ela está tão absorvida pelas suas preocupações, pelos seus problemas cotidianos, ela está tão preocupada em atender todas as suas obrigações, que às vezes ela se distrai com facilidade. Às vezes ela não consegue nos enxergar, às vezes não responde a um bom dia, não responde a uma boa tarde, não responde a algum cumprimento. Às vezes passa por nós sem nos ver, não é? Porque a pessoa está tomada, mentalmente tomada, pelas suas preocupações, pelas suas dificuldades, não é? Se o filho do vizinho, dizia Chico, está doente, consideremos o filho do vizinho como sendo nosso. Acontece um fenômeno interessante aqui mesmo. Uma terça parte está com atenção nos estudos. 2/3 partes estão distantes. Vejamos, nós estávamos ali no abacateiro. Emanuel, através de Chico, estava falando conosco. E estava percebendo que muitos estavam distraídos. Alguém olhando para o lado, outro reparando no sapato da pessoa, da outra pessoa, ou na roupa, ou tentando ouvir o que a outra pessoa talvez estivesse conversando. Isso acontece muito em nossas reuniões, em nossas casas espíritas, durante as preleções, durante as palestras. Chico dizia aqui, 1/3 parte está com atenção nos estudos. 2/3 partes estão distantes. De que modo poderíamos violentar esses irmãos para o respeito que se deve a um texto evangélico? Perguntou aqui o Chico, né? Como é que nós vamos falar? Presta atenção, vocês não estão prestando atenção, vamos ter respeito pelo texto do Evangelho, estamos falando sobre algo muito sério, não é? Se alguém dissesse isto, a pessoa teria uma reação muito estranha, uma reação até de animosidade. Ela poderia até se sentir muito ofendida, se sentir muito agredida, porque a verdade é que muitas pessoas que comparecem às nossas reuniões, às reuniões nas casas espíritas, como aqui, por exemplo, neste momento do nosso programa, estamos aqui conversando, não é? Através da TV Mundo Maior, é provável que muita gente se ausente pelo pensamento um punhado de vezes. Né? Vai lá, depois volta, vai e torna a voltar, porque está preocupado com um problema, solucionar um problema amanhã ou à tarde, está preocupado com alguém. Então isso nos tira o foco. E quando nos tira o foco, vamos dizer assim, nós não conseguimos assimilar a lição. Mesma coisa quando estamos lendo um livro. Existem pessoas que chegam a ler uma página inteira, chegando ao fim da página sem saberem o que leram. Existem pessoas assim, que elas leem uma página inteira do livro. Quando chega no final da página, elas têm que voltar e ler de novo. Porque leram, mas estavam pensando em outra coisa.
Vejamos o quanto nós precisamos ainda de adquirir uma certa disciplina mental em nós mesmos, né? Dizia Chico aqui, olha, como violentar uma criança de 6, 7 anos para compreender essas lições? Como obrigar uma criança de 6, 7 anos a entender as lições do Evangelho? Temos companheiros que partilham conosco da nossa Assembleia, mas que mentalmente estão distantes. Como violentá-los para que nos entendam? Jesus está nos esperando há muito tempo. Vejamos que coisa extraordinária, né? Jesus espera, está nos esperando. Ele não nos violenta, ele não nos constrange, ele não nos força. Está nos esperando, como disse aqui Chico. Jesus está nos esperando há muito tempo. Esperando pelo nosso despertar, pela nossa conscientização, pela nossa lucidez, pela nossa decisão, né? Pela nossa decisão. E ele prosseguiu. Cada qual está numa faixa de necessidade, numa faixa de evolução. E aquele que compreende é a criatura chamada a compreender com mais extensão. Quem compreende é sempre chamado a compreender mais. A nossa reunião ao ar livre, disse Chico, desde o princípio foi recomendada pelo nosso Emmanuel para que não ficássemos num elitismo. Reunião ao ar livre, como a reunião que era realizada lá no Abacateiro, ali no meio do povo, num bairro carente. Uma reunião a que todos tinham acesso. Crianças, adultos, homens, mulheres de todas as idades, bem vestidos ou não bem vestidos, calçados ou descalços, todos tinham acesso. Não havia restrição absolutamente de ninguém, de nada, absolutamente de nada, para combater esse elitismo. Em uma reunião pública como esta, dizia Chico, entendemos que a nossa possibilidade de servir é muito maior. Precisamos de paredes, mas precisamos de quando a quando do encontro ou de encontro com os nossos irmãos mais carentes. Quer dizer, precisamos de paredes, de estar num ambiente, numa casa espírita, num templo, mas precisamos de quando a quando de encontro com os nossos irmãos mais carentes, para dialogarmos, sem necessidade de nos apresentarmos com determinada vestimenta ou com determinado tipo de comportamento, não é? Amar o próximo, como a lição da tarde, né? Como disse o Chico aqui, não é? A lição da tarde era esta, amar o próximo como a nós mesmos. Ama o próximo como a si mesmo, não é? Será que nós já conseguimos fazer isto? É claro que ainda estamos muito distantes dessa condição, porque nós enfatizamos muito, atualmente, não é? Nessas palestras muito voltadas para o aspecto psicológico da criatura, nós enfatizamos muito essa questão, eu preciso me amar, eu tenho que me amar. Mas como é que a pessoa pode se amar? Como é que ela se ama? Olhando no espelho? Reverenciando a sua própria imagem? Como é que a pessoa pode se amar? Mandando fazer uma estátua dela e caindo de joelhos diante da própria estátua? A gente escuta muito isso, né? Eu tenho que me amar, porque se eu não me amar, eu não vou amar o próximo, não é? Mas a situação não é assim como as coisas são colocadas, não. Amando o próximo é que nós verdadeiramente amamos a nós mesmos. Vamos demonstrar que amamos a nós mesmos. E existe pessoa que só fica no seu amor pessoal, não é? Eu tenho que me amar, eu tenho que cuidar de mim, ou agora eu vou cuidar mais de mim. Até aqui eu tenho cuidado só dos outros, né? A pessoa às vezes fala, né? Agora eu vou cuidar um pouco mais, eu preciso de ter tempo para mim. O que é isso? Eu preciso ter tempo para mim, como dizia aqui Chico Xavier. Depende do que nós interpretamos isso, né? Eu preciso ter tempo para mim. Existem pessoas que querem ter tanto tempo para si mesmas que nunca mais fazem nada em benefício de ninguém. Nunca mais fazem nada. Eu vou no barbeiro, eu vou no cabeleireiro, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou na academia, e eu vou fazer isto, e eu vou procurar um médico porque eu preciso fazer um regime, e eu vou fazer isso, eu vou cuidar do corpo. Nós interpretamos esse cuidar de mim mesmo, cuidar do corpo. Quase sempre é cuidar do corpo. E não interpretamos por exemplo, a pessoa que está cultivando um jardim, ela está cuidando de si mesma. A pessoa que está apreciando a natureza está cuidando de si mesma. A pessoa que está estendendo a mão ao próximo, ela está cuidando de si mesma, não é? A pessoa que está ouvindo uma boa música está cuidando de si mesma. A pessoa que tira uma meia hora, uns 30 minutos, 1 hora por semana para fazer uma visita ao necessitado, a uma instituição, está cuidando de si mesma.
cuidando do espírito, cuidando de nós, da cabeça, cuidar da nossa mente. Nós precisamos de cuidar da nossa cabeça e do nosso coração. A pessoa cuida de si quando ela se preocupa em amar. Verdadeiramente. Fora disso é tudo ilusão. Quando nós nos preocupamos em amar, sem sermos amados. Porque o verdadeiro amor, ele não cogita de ser amado. Ele ama. Ele ama. O verdadeiro amor, ele não cogita de retribuição. Quando nós nos preocupamos em amar, nós estamos cuidando de nós mesmos. Isso é que significa amar a nós mesmos. É amar o outro, é amar a vida, é amar a natureza, é amar ao próximo. Agora, muita dessa história de auto-perdão e de auto não sei o quê, auto isso, auto aquilo, isso é um disfarce do egoísmo muitas vezes. Muita paz, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.